Bom dia mais uma vez para aqueles que não estavam no início. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Que bom que você está aqui. Você veio cultuar com a gente. Você podia estar em tanto lugar. Você podia estar no Sargento Pimenta. Você podia estar no Beleza Rara. Você podia estar no bloquinho do Bicho Maluco Beleza. Ó, hoje vai ter, não dá para falar isso aqui. Tem o Agrada Gregos. Me Chama Que Eu Vou, bloco Me Chama Que Eu Vou, monobloco, Acadêmicos da Baixa Augusta, aqui do ladinho, bloquinho do Fervo. Tudo isso rolando em São Paulo, você está aqui com a gente. Obrigado. A gente está numa série chamada Repensando Espiritualidade. No sábado passado, o pastor Edson falou nós vamos falar sobre oração. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 20. Nós vamos ler os versos de 1 em diante. E eu quero sua completa atenção ao texto que vamos ler. Porque nós vamos ficar só nesse texto. E a gente vai entender um pouquinho, tirar algumas lições dessa história, que eu acho que é bastante conhecida. Talvez, se você não conhece, hoje você vai se surpreender com essa história bem inusitada do texto sagrado. Gênesis capítulo 20, eu vou aguardar você encontrar. Eu queria que agora você se desconectasse. Use o seu celular para abrir o app da Bíblia. Você se desconectasse de quem está do teu lado. Você se desconectasse de quem vai chegar e vai sentar. Se você se desconectasse do outro e se conectasse com a Bíblia, porque aqui não é lugar que você prestar atenção no outro, não. Pode ser? Gênesis 20. Acompanha comigo a leitura. Verso 1 em diante. A gente vai ler do 1 ao 18, tá? Então, se você estiver com abstinência do texto bíblico, tiver alguém tremendo aí do teu lado, segura a mão, que vai dar certo. Se você lê durante a semana a Bíblia em casa, ajuda, chega aqui, você já está mais acostumado, dá certo também. Mas vamos ler os 18 versos juntos, ó. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Presta atenção nas nuances do texto, da narrativa. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. Presta atenção. Como é que ele veio? Sonhos. De noite lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Verso 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela: esse favor me farás, em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e as deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos.
porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Que história, né? Que história. O mais curioso dessa história não é essa história. O mais curioso dessa história é que esse episódio é um episódio reincidente. Se você vier agora para Gênesis 12, voltar um pouquinho em Gênesis 12, verso 10, só para você entender o contexto, Gênesis 12, volta um pouquinho. Gênesis 12, verso 10, vai dizer assim, ó: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Ah, Abraão era um mentiroso crônico. Não é a primeira vez que Abraão está mentindo, usando do mesmo expediente da mentira para livrar a sua pele. Note, esse é o pai da fé. O cara na Bíblia que é considerado pela sua confiança em Deus, mas diante de situações agressivas, ou hostis, ou arriscadas, ele prefere confiar na sua própria estratégia do que confiar na promessa de Deus. Pior do que essa história recorrente, ou seja, lá no Egito, acontece um pouquinho diferente. Lá no Egito, Deus manda uma praga para o Egito e Faraó começa a tentar entender por que ele está naquela situação, até que se manifesta Abraão e dizendo assim: olha, ela é minha mulher e você está com ela aí no teu harém e está dando errado por causa disso. Então, Faraó fica muito nervoso com Abraão e Abraão tem que sair do Egito a toque de caixa. Mas aqui nessa situação em Gerar com Abimeleque, pelo contrário, algumas coisas acontecem diferentes. Mas essa história, ela não é curiosa só por conta disso. Ela é curiosa por mais uma razão. Não bastasse em Gênesis 12 Abraão já ter feito isso, e agora ele está sendo reincidente no seu pecado. Se você for ao capítulo 26, um pouco mais adiante, olha só, capítulo 26, aqui já tinha nascido o seu filho Isaac. E olha o que acontece, Isaac casa com Rebeca, uma linda mulher, Rebeca. Rebeca era prima distante de Isaac. Mas olha o que Isaac faz, que curioso. Sobrevindo fome à terra, verso 26, verso 1. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac para onde? Para Gerar também, para o mesmo lugar. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, o mesmo Abimeleque. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Verso 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse ele: é minha irmã. É minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era muito formosa de aparência. Olha só como a mentira é genética. O negócio passa de pai para filho. Mentiroso, filho de mentiroso, mentirosinho é. Pior do que você adotar uma conduta desviante é você ver a sua conduta desviante replicada no seu filho. Essa é a coisa que mais deve doer. Que mais dói. Tem duas meninas, uma de 1 ano e 8 meses, estavam aqui no primeiro culto, e uma de 8 anos. Quantas vezes eu vejo meus defeitos refletidos nelas? Como dói mais. Essa é uma história curiosa, como eu disse. Mas se a gente voltar aqui no primeiro capítulo, no primeiro verso do capítulo 20, volta lá no 20, agora a gente vai ficar só nele mesmo. Mas no verso primeiro, você tem Abraão mais uma vez se valendo da conduta desviante de mentir, do expediente da mentira para livrar sua própria pele. Quando você vai para o verso 3, diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em... Como é que Deus falou com Abimeleque? Em sonhos. E aqui esse capítulo começa a ficar muito importante na narrativa do livro de Gênesis.
essa é a primeira vez nas Escrituras que Deus fala com o homem através de um sonho. Essa é a primeira vez. Me garantiu o Edson que essa é a primeira vez. Meu professor de hebraico, que hoje é meu chefe. Olha só, hein? Difícil. Mas ele me garantiu que essa é a primeira vez que aparece Deus falando em sonhos, e de fato é, com o homem. E a primeira vez que Deus fala com o homem através de uns sonhos, esse homem é um rei pagão. Abimeleque. A primeira vez que Deus escolhe se revelar em sonhos com o homem, ele não se revela para o crente, ele não se revela para o religioso, ele não se revela para quem vem no culto, ele não se, entendeu? Ele se revela para quem está lá no bloquinho. Não para quem está aqui na igreja. Ele escolhe amar aquele que talvez você acha que Deus não vai amar. E ele se revela com o intuito de preservar o rei Abimeleque. Primeira vez, esse capítulo 20, aparecem muitas coisas pela primeira vez na Bíblia. A primeira vez que Deus fala em sonho, ele fala com o rei pagão. Quando a gente vai para o verso 4, o verso 4 nos sugere, e aqui é curioso, porque Deus se revela para Abimeleque e diz assim: Abimeleque, tem uma coisa errada aí, você não pode possuir essa mulher porque ela tem marido. E ele fica confuso, porque ele foi enganado, ludibriado, e ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a falar: Senhor, mas eu não sabia, eu fui enganado por aquele homem, ele disse que era irmã dele, e ela confirmou, disse que era irmã que ela era mesmo irmã dele. E aí Abimeleque negocia com Deus, e isso mostra, o verso 4, que Abimeleque conhecia os feitos do Deus de Abraão. Porque quando chega no verso 4, olha o que ele diz: Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Percebe o que Abimeleque está fazendo? Ele está colocando Deus em xeque. Ele está dizendo assim: o Senhor vai matar uma nação inocente? Sabe por que Abimeleque usa esse argumento, esse apelo para Deus? Você lembra o que acontece um capítulo antes dessa narrativa? Capítulo 19. Quem lembra o que aconteceu no capítulo 19? Vamos lá, timeline da Bíblia. Timeline do Facebook e tem a timeline da Bíblia. Vamos para a Bíblia. Ó. O que aconteceu no capítulo 17? Cultura bíblica. Vai, eu confio em vocês, vamos lá. Capítulo 19, Deus destrói uma cidade. Que cidade era essa? Ah, Sodoma e Gomorra. Com fogo. Um capítulo antes desse episódio, Deus tinha destruído Sodoma. Só que Abraão intercede, não em oração. Abraão intercede com Deus, discutindo com Deus, para que Deus preserve a nação de Sodoma. E como é que ele barganha com Deus? Porque o interesse do profeta é sempre a salvação, nunca a punição. Quer saber se o profeta é de Deus? O profeta de Deus não tem fetiche por punir. Tem um monte de gente aí que se levanta dizendo que é profeta. Não, eu vou entrar nessa igreja, eu vou mostrar que essa igreja está errada, e pega um celular e entra, olha esses instrumentos aqui, olha essas músicas, olha a roupa desse povo, eu sou profeta. Não, amigo, peraí, profeta de Deus não tem fetiche por punir, isso é profeta do outro. Essa não é a conduta do profeta de Deus. O profeta de Deus tem anseio por salvar, não fetiche por punir. E Abraão, com o coração conectado com o coração de Deus, mesmo sabendo que Sodoma era toda aquela... Não preciso explicar? Ele intercede por Sodoma e diz assim: Senhor, se tiver 50 justos naquela nação, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor salva todo mundo? Percebe que ele não está dizendo assim? Se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor salva os 50? Não. Se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor salva os justos e os injustos, os bons e os maus, os obedientes e os desobedientes. E sabe o que Deus fala para ele? Se tiver 50 justos em Sodoma, eu salvo todo mundo. Isso aqui estava ruim o negócio lá em Sodoma. Baixo Augusto, estava difícil. Brincadeira. Mas é verdade. 50 justos não tinha. Daí Abraão barganha com Deus, fala assim: 40. Aí Deus falou: tá bom, Abraão, se tiver 40 justos lá, eu não destruo Sodoma. E Abraão falou assim: mas lá está difícil o negócio. Senhor, pode ser que não tenha 40. E se tiver 30 justos, Senhor? O Senhor salva todo mundo. Abraão, se tiver 30 justos, eu salvo todo mundo. Abraão falou assim: e 20, Senhor? E Deus já estava quase dizendo basta. E quando Deus diz basta, a terra treme. Você lembra com Moisés? Basta, Moisés. Moisés se calou na hora.
Senhor, e se tiver 10 justos em Sodoma? Abraão, se tiver 10 justos em Sodoma, eu salvo todo mundo. Acontece que não tinha nem 10 justos em Sodoma. Abimeleque, consciente dessa história, Abimeleque apela ao Senhor, colocando ele em xeque, dizendo assim: Senhor, o Senhor tem mesmo coragem de punir uma nação inteira inocente? Percebe? Se o Senhor ia poupar Sodoma por conta de 10 justos, que dirá uma nação inteira de justos, de inocentes, de pessoas. Abimeleque está apelando ao coração de Deus. Parece que Abimeleque conhecia o coração de Deus. O coração de Deus tem interesse em salvar. Quando a gente vai na negociação de Abimeleque, no verso 5, Abimeleque alega sua inocência. Ele diz assim: ele me disse que ela era minha irmã. Mas a gente não sabe muito bem por quê que Abraão disse que Sara era sua irmã. Nesse texto, ele nos diz que ela era filha de seu pai, mas não de sua mãe. Mas os teólogos não sabem nos dizer se isso de fato era verdade, porque, primeiro, que ela está narrada num contexto de mentira de Abraão. Segundo, que mesmo se fosse irmã filha de seu pai, ainda assim seria uma relação incestuosa. Se bem que ainda não se estava legislado no Levítico para o povo de Israel, que ainda não existia, a intenção de Deus de condenar o incesto. Contudo, alguns teólogos entendem que na realidade ela não era uma irmã filha de seu pai apenas. Abraão era de Harã, e alguns estudiosos vão dizer que em Harã havia uma cultura em que uma família rica, como era a família de Terã, seu pai, o pai de Abraão, quando um filho casava com uma mulher, essa mulher era legalmente considerada como filha do seu pai, para que ela tivesse os direitos da família. Não só por ser esposa, mas o direito de filha. Então, talvez Abraão estivesse dizendo assim: legalmente ela é filha do meu pai. Só que ela não é minha irmã de sangue, mas já que ela é filha do meu pai, então, percebe a mentira de Abraão? Assim, sem cabimento a mentira dele. Mas ele se vale desse expediente. Dizer, não, ela é minha irmã. No verso 6, Deus mais uma vez fala em sonho com o rei pagão. Olha o verso 6. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Deus mais uma vez ele fala em sonho com o rei pagão. E aqui Deus dá uma lição. Ele diz assim: Abimeleque, eu entendi que você é inocente. Acontece que o seu ato, objetivamente, te torna culpado. Você é objetivamente culpado, mas é subjetivamente inocente. Percebe? Você é objetivamente culpado. Você pegou uma mulher que não era tua. Você é culpado objetivamente, mas você foi ludibriado, você foi enganado, você foi trapaceado. Logo, você é subjetivamente inocente. Então vamos resolver isso aqui de uma maneira que eu entendo. Qual que é a maneira que eu entendo? Deus fala assim: haverá intercessão por esse seu pecado. Alguém vai orar por você. Alguém vai clamar por perdão para você. É assim que eu vou resolver esse problema. Verso 7. No verso 7 é o mais importante desse bloco. Olha quanta coisa acontece no verso 7. Verso 7. Agora, pois, olha o que você tem que fazer, Abimeleque. Restitui a mulher a seu marido, pois ele é... ele é o quê? Quem é o profeta? Abraão. Curiosidade do capítulo 20 de Gênesis. Essa é a primeira vez nas Escrituras. Olha quanta coisa acontece pela primeira vez em Gênesis 20. Essa é a primeira vez nas Escrituras que aparece a palavra Navi, que significa profeta. A primeira vez que Deus declara alguém profeta, esse sujeito, profeta, está em uma circunstância, em um contexto de pecado reincidente. O profeta é um homem corrupto. O profeta não é um homem moralmente digno. Não. A primeira vez que Deus declara alguém profeta, ele o faz num contexto em que esse homem profeta está em pecado. Percebe? A gente tenta mitificar
chamar de mito seres messiânicos que a gente julga serem santos. Porque, na realidade, são homens como nós. E o que faz de Abraão um profeta não é a sua obediência, a sua bondade, a sua estirpe, o seu sobrenome, a sua beleza, o seu conhecimento, o seu intelecto, o seu poder aquisitivo, sua riqueza. Não. O que faz de Abraão um profeta é a declaração de Deus. Deus o chamou, o vocacionou e o chamou de profeta. E se Deus falou que ele é profeta e acabou. Ele não é profeta porque ele é bonzinho, ou porque ele não erra, ou porque ele é um homem melhor, mais nobre. Ele é profeta porque Deus disse que ele é profeta. É assim que as coisas funcionam. Continuando o verso 7, primeira vez que aparece a palavra profeta, é para um homem em contexto do seu pecado. Ele diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e ele intercederá por ti. Olha só mais uma curiosidade. É a primeira vez que aparece no texto bíblico a expressão traduzida por intercessão, mas traduzida de uma palavra no hebraico de raiz palau. Palau significa oração, significa intercessão. Aparece no português a palavra intercessão em capítulos anteriores, mas ela não é uma tradução da palavra de raiz palau, que significa oração num sentido jurídico, num sentido forense. Alguém, um advogado, alguém vai se levantar e vai interceder por você. O primeiro papel do profeta é interceder. O primeiro papel de um profeta é orar. Percebe a importância da oração? Esse capítulo é a primeira vez que aparece a palavra oração. Na Bíblia toda. E essa oração é num contexto em que um homem em pecado, dito ser profeta, ora por um rei pagão, tido como alguém não temente a Deus. Continua, verso 7. Vou ler de novo. Agora, pois, restitui a mulher a si própria. Você entendeu o 7. Olha quanta coisa dá para você entender no verso 7. Às vezes você lê assim, batido, corrido e... Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. No cenário do verso 7, a gente tem um julgamento. Um julgamento de uma situação, de uma circunstância do cotidiano. E nessa circunstância do cotidiano, Deus é o juiz. O réu é um rei pagão inocente. E o advogado é um profeta corrupto. No cenário desse capítulo, Deus é o juiz. O réu é um rei pagão inocente. E o advogado desse réu pagão inocente é um profeta de Deus corrupto, em pleno ato de conduta desviante, em plena circunstância de pecado. É esse homem que Deus vai usar para interceder por um rei pagão que ele tem intenção de salvar e proteger. Isso diz muito sobre a nossa experiência com a fé e com o sagrado. Primeiro porque a gente tende a demonizar o que é pagão, o que é secular, o que desconsidera Deus. Não, desconsidera Deus, isso aí não serve. Outra que a gente costuma divinizar profetas ou seres humanos. Oh, eu sou muito bom, eu já venci pizza 4 queijos, agora eu sou santo. Percebe? Desculpa, tem que falar menos essas coisas, me pediram. O mais lindo e primeira lição desse capítulo é que Deus aceita e atende a oração de um pecador. Primeira lição. Outro dia alguém veio me falar assim: pastor, como é que Deus vai aceitar a oração dessa pessoa? Era um falando do outro. E esse outro estava lá numa situação que, segundo aquele um, estava em pecado. Ele falou: pastor, como é que você pode se... Em outro lugar, tá, gente? Não é aqui. Você vai orar? Esse homem não pode orar. Ele está em pecado. A oração dele não passa do teto. Onde foi que essa pessoa criou essa ideia? Eles me disseram: irmão, mas tudo bem. Tinha ouvido isso de um pastor que eu admiro tanto. E eu pude responder para ele: falei, irmão, mas me diz uma coisa. Quem foi que disse para o senhor que Deus está depois do teto? Aí ele parou e falou assim: é mesmo, né, pastor? Não, a oração dele não passa do teto, mas Deus não está depois do teto. Percebe que a gente ensina as crianças assim? A gente educa as crianças a terem uma concepção caricata de um Deus que não é o Deus da Bíblia. A gente fala assim, quantas vezes eu me
policio para não tratar assim minhas filhas. A Valentina faz alguma coisa, ou a Vitória fala, Jesus vai ficar triste com você. Não! Jesus não sofre de variação de humor como a gente. Jesus não é volúvel. Hoje eu estou tristinho com você, porque você me decepcionou, hein, Valentina? Não! Ele ama incondicionalmente. Não há nada de bom que você possa fazer que vai aumentar o amor dele por você. E não há nada de ruim que você possa fazer que vai diminuir o amor dele por você. Só que a gente ensina as crianças que esse Deus é um Deus volúvel, que ele fica tristinho quando você erra. Ou então a gente fala assim, eu era pastor, cuidava da pastoral estudantil de um colégio adventista, já falei isso aqui inúmeras vezes, e era uma semana de simulado, de provas intensivas para todo o ensino médio. A gente tinha um encontro semanal no auditório, e eu ia falar para eles estavam incomodadíssimos porque ia ter a prova. E eu falei, gente, vocês estão muito incomodados? Vamos orar pela prova. Aí um levantou a mão e falou assim, pastor, não adianta. Eu falei, por que não adianta? Ele falou assim, porque minha mãe falou que se eu não estudar, não adianta orar depois, que Deus não vai ajudar. Eu não estudei, eu não fiz minha parte. E eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, nossa, essa mãe está ensinando que negócio, que Deus para ele. Não tem minha parte. É tudo com ele. De onde a gente tirou que a gente tem a nossa parte no processo da salvação, por exemplo? Eu falei, amigo, é o seguinte, se você não estudou, é agora que você tem que orar mesmo. Você vai ter que clamar pela misericórdia de Deus para que de alguma maneira a graça dele revele para você aquilo que você não estudou, porque você não tem mais saída, você já não estudou. A sua única saída é Deus ter misericórdia de você nesse momento. Mas a gente acha que Deus é assim, que Deus é um Deus retributivo. Se eu estudei, eu mereço. Não, a lógica do reino de Deus não é meritocrática. Você está adorando outro Deus quando você pensa assim. Você está adorando o Deus Mamon, o Deus do mercado, o Deus capital, não o Deus da Bíblia. É o Deus do mercado que nos diz assim, faça por merecer. A lógica do reino de Deus é outra. Eu salvo os que não merecem e os que não fazem por onde. Romanos 4, de 1 a 5. Os que não fazem por merecer, mas creem naquele que justifica o homem, a eles é imputada a justiça. E eu estou apostando todas as minhas fichas nisso, porque se não for verdade, eu estou perdido. A gente precisa terminar esse texto. Verso 9 e 10. São 2 versos duros. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Você percebe? Abimeleque está dando uma dura em Abraão. O rei pagão está dando uma dura, uma chamada de atenção, uma puxada de orelha no profeta de Deus. É duro quando a nossa conduta testemunha contra aquele que a gente diz servir, né? Nossa conduta, o nosso comportamento testemunha contra aquilo que dizemos ser servos e seguidores. Abimeleque ele pergunta assim, o que é isso que você fez? Por que você fez isso? Olha o verso 10. Disse mais Abimeleque a Abraão, o que estava passando na sua cabeça para você fazer tal coisa? Olha que situação você me colocou. Eu e a minha nação quase fomos punidos por Deus por conta de uma mentira sua, Abraão. Onde você estava com a cabeça? É essa a expressão de Abimeleque no verso 10. O que estava passando, no que você estava pensando, quando você brincou com uma coisa tão séria. Tão séria. Que é a honra de uma mulher. Percebe como a honra de uma mulher é coisa séria para Deus e para a Bíblia? Como é que você pode brincar com a honra de uma mulher, Abraão? Verso 11. É que eu quero dar um asterisco no verso 11 para a gente encerrar. Esse é o verso que mais me chama a atenção, junto com o 7. Abraão explica por que ele fez isso. Olha o que ele diz no verso 11. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Percebe qual que é a conclusão de Abraão? Abraão está dizendo assim, o juízo de Abraão é o seguinte, já que eles não têm a mesma fé que a minha, já que eles não são do meu clã, então eles não temem a Deus. E sabe qual que é a lição mais linda dessa história? Há temor do Senhor, fora do clã de Abraão.
há vida espiritual fora da tua igreja. Há temor do Senhor fora da igreja adventista do sétimo dia da Nova Semente. Há pessoas tementes a Deus. Há vida espiritual sadia fora daqui. Há pessoas tementes a Deus nesse momento fuleando nos bloquinhos de carnavais de São Paulo. Mas você, como Abraão, as pré-julga como pessoas que não merecem ou que não são. A maior lição para Abraão é: há temor do Senhor aqui. E Abimeleque revela isso para ele. Eu temo o seu Deus também. Porque você me julgou assim? Porque você achou que não tinha salvação fora da tua denominação religiosa? Duro, né? Que capítulo. Abraão parou de perguntar o que é certo e começou a perguntar o que é seguro. É isso que levou ele à queda. Quando você toma suas decisões, você faz suas escolhas, o que pauta as suas decisões? Você busca fazer o que é certo? Ou você busca fazer o que é seguro? Abraão escolheu fazer o que era seguro e não o que era certo. E sabe o que é mais duro disso? É que tinha uma promessa. Deus tinha prometido para Abraão: de ti eu faria uma grande nação. E Abraão, em altos e baixos, ele vai desconfiando de Deus. Então ele falou assim: por segurança, deixa eu ajudar Deus. Deixa eu deitar aqui com a minha funcionária, para quem sabe eu tenho o filho que Deus prometeu. Deixa eu dizer que ela é minha irmã, porque vai que Deus... Não, se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir a promessa. Não importam os percalços do caminho. Se Ele fez uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele entrou em aliança com Abraão, a aliança abraâmica dependia da fidelidade de Deus. Deus seria fiel à aliança. Na cruz Deus entrou em aliança conosco. Ele disse que iria nos salvar, bastava crer no seu Filho. Ele vai nos salvar, porque Ele é fiel à sua aliança. Não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. A aliança é o mais importante. É assim no casamento. O amor pode acabar, mas a aliança não acaba. É a aliança que sustenta o amor. Reconstrui, recupera, reergue, renova, porque há uma aliança. Você entrou em aliança com alguém, ela é maior do que qualquer sentimento que você possa ter. E graças a Deus por isso, porque Ele entrou em aliança conosco, e Ele será fiel a essa aliança. Só que Abraão duvidou. Em Romanos, Paulo vai dizer que a fidelidade de Deus não é alterada de acordo com a nossa infidelidade. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua sendo fiel. E quer ver como ele encerra isso? Verso 17 e 18. 16, 17 e 18. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata teu? Olha o sarcasmo e a ironia de Abimeleque. Eu já dei 1000 ciclos para o teu irmão, já que você disse que ele é teu irmão. Então, para deixar bem claro aqui diante do juiz, para mim, ele é teu irmão, porque você disse que ele era teu irmão. Agora o verso 17. E, orando Abraão, a oração de um profeta em circunstância de conduta desviante. Orando Abraão, em pecado. Orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus ouviu e atendeu a oração de um homem em pecado. Que dúvidas você pode ter de um Deus desse? Quantas pessoas vêm falando comigo assim: pastor, eu não oro mais, eu não sou digno de orar, minha oração não vai passar do teto. Percebe? As duas lições que essa história me traz mostra que, de fato, o plano de Deus e a promessa de Deus para Abraão era que ele fosse um abençoador de todas as nações da terra. Lembra da promessa? Abraão, eu vou fazer de ti uma grande.
Para que, Abraão? Para que através dela, da sua família, sejam benditas todas as... Não, Abraão, não é só as nações que creem em mim, Abraão, tá bom? Eu não quero abençoar só quem crê em mim, Abraão. Eu quero, através de você, abençoar todas as nações da terra, Abraão. Abraão, eu não quero abençoar só quem é da tua igreja, Abraão. Eu quero abençoar todas as famílias da terra através de você, Abraão. Abraão, o seu papel não é escolher quem vai ser salvo. O seu papel é anunciar salvação. O seu papel, cristão, não é escolher e determinar quem pode e quem não pode ser salvo. O seu papel é anunciar as boas novas. É interceder por gentios e reis pagãos. É orar por eles. É desejar que eles sejam salvos. É ter mais anseio por salvar do que fetiche por punir. 2 últimos versos. Romanos 2. Olha o que Paulo vai dizer. Vocês já estão em pé aqui, né? Que bom. Romanos 2. As duas lições. Romanos 2. Verso 14 ao 16. Quando, pois, olha o que Paulo diz. Quando, pois, os gentios que não têm lei, Abimeleque, um rei pagão, não conhecia a lei de Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, verso 15, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo está dizendo assim: aqueles que você acha que são gentios, aqueles que você acha que são pagãos, aqueles que não têm a mesma fé que você, aqueles que não creem no mesmo Deus que você, a eles também Deus oportunizou a graça dele para a salvação destes. Porque Deus se revelou a eles das mais diversas maneiras. E quando eles procedem de acordo com a lei de Deus, mesmo sem conhecer a lei de Deus, eles estão servindo de consciência para o seu julgamento. Ou seja, tem crente que fica na bronca que Deus vai salvar os outros, né? Tem crente que fica na bronca que Deus vai salvar os outros. Mas graças a Deus, porque Ele vai salvar muito mais gente do que você salvaria. Muito mais gente. Graças a Deus que não é você que julga. Último verso. Salmo 103. Segunda lição. Primeira lição. Há vida espiritual fora da tua fé religiosa. Segunda lição. Deus atende à oração de um pecador. Sabe por quê? Davi explica isso. Salmo 103. Grifa esse e leva para casa esse, tá? De tudo que eu falei, leva esse verso para casa. Salmo 103. Versos. Vamos ler do 8 ao 10, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Esse é o Deus que eu acredito. Eu também sou ateu daquele Deus que a gente ouve quando liga a TV. Um Deus preconceituoso, um Deus racista, um Deus machista, um Deus homofóbico. Esse Deus é estranho ao Deus da Bíblia. Eu também sou ateu desse Deus. O Deus que eu sigo e acredito é esse Deus aqui de Davi. Verso 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10. Um dos meus preferidos versos das Escrituras. Sabe por quê? Porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Graças a Deus por isso. Eu estou apostando todas as minhas fichas nisso. Eu creio nisso. Você crê nisso? Deus não é um Deus retributivo. Deus é um Deus atributivo. Ele atribui perdão, Ele atribui graça, Ele atribui misericórdia. Ele quer salvar. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. É por isso que quando você não estuda para a prova, você pode orar sim, porque Ele não vai te retribuir
conforme os seus erros. Que você saia daqui nessa manhã, fale com Deus. E mesmo que você não se sinta digno, e mesmo que você não se sinta ouvido por Ele, saiba que Ele te ouviu. E Ele pode sim atender a sua oração, a despeito de quem você é. Porque Ele te ama, não por quem você é, mas a despeito de quem você é. Vamos louvar esse Deus? A gente pode ficar em pé? Depois a gente vai falar com Ele. Pai, ouve a nossa oração nesse momento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós sabemos da nossa indignidade, mas humildemente reconhecendo que não merecemos, clamamos por esse Deus de Abraão, clamamos pelo Deus de Isaac e pelo Deus de Jacó, clamamos pelo Deus de Davi, que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Obrigado porque na sua bondade o Senhor escolheu nos salvar, não porque somos bons, mas a despeito de sermos maus. Obrigado porque no teu maravilhoso amor o Senhor escolheu entrar em aliança conosco, não porque somos obedientes, mas a despeito de sermos desobedientes, porque todos desobedeceram, diz o texto sagrado.
Nesse momento, ó Pai, ofereça a paz que Paulo disse que a oração pode oferecer ao nosso coração e mente, a paz que excede todo entendimento. Regula, ó Pai, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Refreia a nossa ansiedade. Anime a nossa depressão. Nos proteja dos nossos ataques de pânico, dos nossos desejos de resolver as coisas e decidir as coisas pelo caminho mais seguro ao invés de pelo caminho mais certo. Mas acima de tudo, ó Pai, atende nesse momento a oração. Nasce em mim e salva a minha vida. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Bom restante de sábado. A experiência da Nova Semente costuma se estender à tarde, mas excepcionalmente hoje, por conta do carnaval, nós não teremos a programação da tarde, ela retorna no próximo sábado, por conta das ruas fechadas e da segurança do local e do acesso. Deus abençoe vocês, um bom feriado e um bom descanso.